Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É com muita alegria que nós estamos aqui, iniciando a nossa live da ESUFOP, inaugurando as nossas redes sociais também, mudando um pouco a nossa tradição de sempre fazermos nossos encontros ao vivo. Agora estamos ao vivo, sim, juntos, mas cada um na sua casa. E estamos estabelecendo esse canal de comunicação para que possamos cada vez mais discutir as questões que são preementes dentro do campo da formação de professores. Eu sou Margarete Fadanelli Simeonato, estou atualmente na presidência da ESUFOP, e junto comigo estão aqui os colegas Sérgio Franco, da URGS, que também faz parte da diretoria, Maria Renata Alonso, da FURG, e Gabriel Gabrowski, da FEVALE, nosso colega também da diretoria, e nossa convidada, Vera Basso, querida, já está aqui conosco também, que logo mais estaremos, então, lhe escutando avidamente sobre essas discussões que nós temos agora em meio a essa pandemia, a esses momentos tão estranhos que estamos vivendo, né? E lembrando a todos que a ESUFOP é uma associação que congrega instituições de ensino superior públicas e privadas do estado do Rio Grande do Sul, que tem dentro de seus quadros cursos de formação de professores, licenciaturas e pedagogia. Estamos, nesse ano, comemorando o 50º ano de fundação da ESUFOP, e é com muita alegria que dizemos isso e trazemos aqui para vocês esse ciclo de debates, né, onde poderemos estar presentes, juntos, atuando nessa discussão tão importante que vem sendo realizada junto às entidades e também das formas como elas vêm acontecendo, de formas muito estranhas, né? Nós temos também, enquanto associação, enquanto a ESUFOP, nós temos representações muito importantes, que atuamos diretamente na implementação e na formulação de políticas educacionais, com a nossa participação numa cadeira do nosso Conselho Estadual de Educação, atualmente ocupada pelo nosso colega Gabriel Gabrowski, conselheiro estadual, anteriormente ocupada pela nossa querida colega professora Carmen Craide, brilhantemente nos representou junto a este egrégio conselho, e temos também um assento junto ao Fórum Estadual de Formação de Professores, onde eu e o colega Sérgio fazemos parte, representando a ESUFOP nessas discussões extremamente importantes que se estabelecem. A ESUFOP foi muito atuante na época da formação deste fórum, atuando juntamente com demais entidades para a implantação desse fórum aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Ao longo da sua existência, a ESUFOP sempre promoveu encontros anuais ou encontros semestrais em que congregamos colegas de diferentes entidades do nosso país que vieram para conversar conosco, debater sobre as normativas da formação de professores. Ultimamente, no nosso último encontro, né, que nós discutimos fortemente a resolução número 2, a implementação da resolução número 2 da formação de professores, e atualmente nós estamos com as mudanças que vêm acontecendo e que precisamos estar cada vez mais atentos. Nesse sentido, pensamos, então, em organizar um ciclo de debates, iniciando hoje com a professora Vera, querida, que estará aqui, logo mais conversando com todos, e em seguida, daqui a 15 dias, com a professora Helena Freitas, que então estará conosco conversando sobre a Base Nacional Comum, a BNC, da formação inicial e a BNC da formação continuada de professores e todas as situações que estão acontecendo ao largo das entidades nacionais representativas do campo da formação de professores. E encerrando este primeiro ciclo da ESUFOP, nós estaremos com o professor Erasto Mendonça, que também vai trabalhar a questão da educação, da formação de professores e a questão de direitos humanos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, participem do nosso canal do YouTube, inscrevam-se, por favor, entrem nos nossos canais do Facebook, nosso canal do Instagram, que lá estaremos, então, presentes, atuantes e sempre trazendo as novidades que nós temos nesse campo. Em seguida, eu passo a palavra, então, para o nosso colega Sérgio, que ele vai conduzir o debate, esse bate-papo, né, junto com a professora Vera,
para que todos nós possamos, então, participar dessa nossa conversa. Muito obrigada. Sérgio, agora é contigo. Ok, boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar aqui os colegas de diretoria da ESUFOP e um cumprimento especial à professora Vera Lúcia Basso, nossa convidada hoje para esse bate-papo. Né, a gente tem conversado um pouco como vai ser, como a ideia de uma live, a gente está entrando nesse novo formato, né, de comunicação, e a ideia é a gente trazer presente as discussões que a ESUFOP tradicionalmente faz nos seus encontros, mas também com uma outra linguagem, de um jeito mais próximo, né? Estando longe, estar mais próximo, né? Que é o que normalmente uma live se propõe. A gente vai ter 1 hora de trabalho ao todo, né? Mas eu quero apresentar primeiro um pouco essa nossa convidada, a professora Vera Basso, velha companheira dessas discussões e caminhadas pela questão da formação de professores. O que a gente tem a dizer da Vera? A Vera é professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, hoje aposentada, depois de 43 anos trabalhando na Federal de Santa Catarina. É graduada em Letras, com mestrado em Letras, fez doutorado na Faculdade de Educação da URGS, em 2007, com a temática sobre pedagogia universitária, e foi orientanda da nossa saudosa e muito querida professora Miriam Bordat. Talvez a melhor maneira de definir a Vera é que a Vera é uma militante da causa da educação. Acho que isso resume, né, Vera, toda essa aquilo que passa nas tuas veias, né? Uma integrante da ANFOP histórica, né, e muito atuante dentro da ANFOP, da nossa Associação Nacional de Formação de Professores. Integra, mas foi uma das fundadoras do Fórum Estadual Popular de Educação de Santa Catarina, o FEP Santa Catarina, o que é uma marca um pouco dessa trajetória no momento atual das discussões todas que tem a ver com o que nós vamos falar aqui, que afinal, formação de professores não é só a questão da pandemia de coronavírus, mas tem as outras ameaças que estão aí no ar, né, na atmosfera, que a gente precisa saber enfrentar. E é isso que a gente quer deixar a Vera muito à vontade para começar a falar um pouco sobre que reflexões tem a fazer sobre essa situação que a gente está vivendo hoje. Vera, com a palavra. Obrigada, Sérgio. Em nome do Sérgio, dou um abraço carinhoso em todos os colegas que estão participando dessa live. E também faço uma referência muito de gratidão à minha querida orientadora Miriam Bordat. Foi através dela, do trabalho que fazíamos, muito entusiasmados, sobre formação de professores nos livros no início do século, para dizer assim, né? E foi lá que conheci Sérgio também, depois me encantei pela URGS, fiz meu doutorado lá. Então, estou me sentindo muito em casa, muito gaúcha. Então, queria agradecer primeiro o convite e dizer que não sei se eu seria a pessoa mais indicada. Eu também estou tão estupefata como todo mundo com a situação e com muita dificuldade de falar sobre algo tão novo e também tão assustador e que anda em pleno desenvolvimento ainda, né? Não tem nem um distanciamentozinho para a gente poder avaliar. Então, de qualquer maneira, eu fiz um esforço de leitura de muita coisa e também de pensar. E para não fugir do tempo e do tempo que me deram, né, do tema, tentarei ir lendo e comentando como se estivéssemos realmente conversando, só que falta chimarrão, esqueci de fazer. E, claro, todos nós estamos num aprendizado de como se mover virtualmente nesses novos formatos e eventos, né? Vou entrar direto no assunto, então, para não me alongar. A formação de professores que conhecemos e de cujos contornos e formatos também somos frutos, somos resultado, né? E até que bom, não? Tinha como centro de sua ação e reflexão a escola, um locus físico determinado e regulado por normas e princípios quase sagrados. E são também muito nossos conhecidos ao longo das nossas vidas. Lá encontrávamos os colegas, o corpo docente, os servidores técnicos, o pessoal da limpeza, da merenda, todo mundo sempre alegre, solícito, atentos.
Muitas pessoas, cada qual com suas tarefas e compromissos, numa atividade febril e animada que tentava dar conta de todas as coisas. Tomado, então, o nosso cotidiano normal de um dia letivo na escola. Bom, a gente entendia a escola, então, como um espaço por excelência do encontro, do diálogo, do trabalho coletivo com os colegas, com os alunos, com todos eles, principalmente os alunos carregando as suas mochilas e também no seu corpo, além do material escolar, suas circunstâncias sociais, políticas, humanas, espaciais e temporais. Então, neste local de trabalho diário, nós passávamos o dia todo, um tempo muito grande, muitas horas, em estreito convívio com as pessoas. Eu estou insistindo nisso porque o nosso tema é como fazer isso de forma remota, né? Dezembro de 2019, Covid na China, janeiro, fevereiro, estupefação, Itália, Espanha, países que sofreram muito, né? Em março, claro, a porta no Brasil, essa estranha e perigosa doença que infecta muito rapidamente os humanos. Bom, sem tratamento, sem vacina, medidas sanitárias, isolamento. As escolas fecham e os sistemas todos ficam se perguntando o que fazer. Não há uma orientação centralizada e organizada, infelizmente, já que o nosso governante mor mais atrapalha do que ajuda, né? E então, ficamos todos a nos perguntar o que fazer. Este é resumidamente o cenário. Como ficam as atividades educacionais neste quadro? Cada unidade, cada escola, cada sistema saiu em busca de uma solução ou de algumas respostas, por temporárias que fossem. Não é? Ninguém sabia muito bem, nós não sabemos ainda quanto tempo esse isolamento vai durar, né? Continua sendo a única forma de evitar a expansão geométrica da doença. Concordinha não pode atender agora, amor. Neto, eu tinha esquecido de trancar a porta. Então, os efeitos, né, dessa pandemia, esse isolamento, afetam muito, né, e deixam muito mais evidentes, aflorando muito mais, os efeitos das desigualdades. E no sistema escolar também há muita desigualdade. Então, os efeitos dessas condições socioeconômicas nas desigualdades educacionais não pode mais ser nem negado, nem escondido. Bom, o que isso nos leva a fazer? Neste local, então, nesse contexto, né, o que nos resta procurar? Soluções que temos que inventar. Alguns estados, após o recesso escolar, para as férias. Eu não sei como é que foi no Rio Grande do Sul, sei que isso foi feito em São Paulo. Nós aqui, mas também já terminou, já estão lá as voltas com o retorno às escolas, né, onde a Secretaria elaborou uma proposta de atividades e tal, como todo mundo anda tentando fazer. Aqui em Florianópolis, eu sou membro do Conselho Estadual membro do Conselho Municipal de Educação. O secretário simplesmente resolveu impor um programa de atividades remotas, sem conversar com ninguém, nem conosco do Conselho, então criou uma situação super de confronto e a gente está envolvida nessa briga até agora, né? Então, vocês podem imaginar como está sendo difícil enfrentar essa questão, né? Com tudo que vem de desdobramento também ao longo do tempo. Com base nessa experiência e com muito contato com professores, com pais, com escolas, eu aprendi muito como não se deve fazer improvisações pouco refletidas, apressadas, pelo simples afã de mostrar serviço ou de fazer de conta que está tudo sob controle. Bom, foi mais ou menos isso que aconteceu aqui, né? O Conselho Municipal, com o uso da sua autonomia e responsabilidade, então entrou em contato direto com as escolas. E desde então estamos fazendo, junto com pais e professores, reuniões amplas, claro que todas
assim como essa nossa, né? Mas reuniões muito interessantes, assim, para ver. Foi quando eu dei um mergulho, assim, no que realmente os pais, os professores, sabem de educação, como sabem, né? Então, nós estamos fazendo essas reuniões para discutir com eles como que vamos trabalhar essas atividades remotas. Tudo isso já é formação. Tudo isso é novo para nós todos, né? Os professores, cada dia me surpreende mais como são bons os nossos professores de ensino básico. Criativos, dispostos, e então fazendo atividades muito boas, e entrando em contatos e preocupados assim com não perder o elo, o vínculo entre a família, a escola. E isso eu acho que já é um saldo, como tudo tem o contraditório, né? É um saldo desse momento tão difícil por qual estamos todos passando, né? Bom, a partir dessas experiências, talvez a gente possa, posteriormente, né, escrever algumas coisas sobre como aprender no meio de tanta dificuldade. Né? Bom, o que acontece depois, e agora a gente está já num momento um pouco mais calmo, né? A gente pode até pensar que dá para tomar um chimarrão com o Sérgio e passar para um outro aspecto dessa conversa, né? Quais serão os maiores desafios para uma educação remota? Agora falando do país em geral, né? Esqueçam Florianópolis. Fui ver os dados oficiais aí, os que estão circulando. 30% dos domicílios no Brasil, aproximadamente, não têm acesso à internet. Isso eu li ontem na Globo G1, Globo. Logo, a base tecnológica para uma educação remota não está dada. É ainda muito precária para os estratos mais pobres, certamente, mas está muito mal distribuída também. Ela é pouco abrangente e distribuída de forma absolutamente desigual. Isso, então, eu acho que urge uma primeira discussão, né? Nos impele a pensar. Todo mundo falando que a educação à distância vai dar conta, que o ensino remoto vai dar conta. Vai dar conta para quem? Eu acho que nós, professores, educadores, não podemos entrar na falácia de que basta ter um bom sistema tecnológico, etc., de educação à distância, que o problema está resolvido. Eu acho que o maior problema nem é tecnológico, mas é de condições mais iguais de acesso a esse conhecimento para parte dos nossos alunos, né, principalmente nós que estamos sempre envolvidos com as escolas públicas. Então, acho que essa é a primeira exigência que temos que fazer ao poder público para que a população seja contemplada. Ele tem que prover esses meios à população, porque é claro que a população que deles não dispõe, porque senão é um grande risco de aumentar ainda mais a já tão nossa conhecida desigualdade. Se o destino da escola pós-pandemia for mesmo a virtualidade, essa é uma questão urgente para ser definida. Né? Também sabemos que há muitos interesses em jogo, a questão das grandes empresas de educação à distância, todos sabemos que pode ser, inclusive, nesse momento, um grande, eu acho que um perigo até, de que pós-pandemia a educação à distância se instale como sendo o sistema preferencial de educação. Isso é perigosíssimo, porque, além de tudo, encerra grandes desafios na questão trabalhista, na questão, né, das nossas reivindicações de carreira, de salário, enfim, a própria empregabilidade dos profissionais que nós formamos ficaria muito ameaçada. Bom, é um assunto que talvez mereça uma outra live. Em segundo lugar, mas não menos importante também, está a necessidade de formação em grande escala de professores, né? Professores, tutores, pessoal técnico, etc. Isso quem trabalha com EAD sabe que não é a mesma coisa, né?
por mais que se tenha avançado nos últimos anos em desenvolvimento de programas de formação à distância, em formação de quadros para EAD, nós sabemos que essa corrida ao ouro se deu muito mais via as instituições privadas e por iniciativa, né, de empresas e tal, do que das nossas universidades públicas, e também nós não pretendemos fazer essa defesa nesse momento, né? Se a EAD for a saída preferencial dos governos e também uma saída imposta pela pandemia, né, que não se sabe quanto tempo ela persiste, então, nesse caso, para os sistemas públicos, também vamos ter que começar a formar, e urgente, e rápido, e bem, professores, tutores, né, para dar conta desse período pós-pandêmico, ou ainda pandêmico, mesmo que a gente tenha que abrir mão de algumas das nossas históricas resistências, né, a essa modalidade de educação. Bom, também, claro, vamos ter que repensar os currículos dos cursos de formação de professores. Eu acho que se abrirá toda uma nova discussão, mas, de qualquer maneira, quando falamos de formação, né, para os meios, para o uso adequado desses meios tecnológicos, estamos falando também, talvez muito mais, de uma formação que siga em tudo as nossas suadas diretrizes, as nossas conquistadas resoluções, né, que hoje ainda estão, na verdade, estavam, né, até bem pouco tempo, a Marga citou, né, a resolução 02/2015, que eu tive o prazer de estudar, assim, de secar, até por conta de um trabalho anterior, e eu fiquei muito vinculada a ela, até afetivamente, porque eu via naquelas elaborações todas, né, a nossa luta, ela desfilava assim, ao longo dos 30, 40 anos em que a gente defendia a formação de professores, como aquela que o Dourado conseguiu tão bem colocar na Resolução 02, e de repente ela está sendo completamente, enfim, não está mais em... O CNE já colocou de escanteio, né, no seu lugar, a 2019, contra a qual nos debatemos muito, sem sucesso, né? Bom, fizemos no ano passado um grande movimento nacional de entidades contra a 02/2019, mas infelizmente sem acolhido pelo CNE. Essa mesma resolução já está sendo também reformulada, né? Ela não é suficientemente retrógrada, porque está sendo revista para talvez aprofundar os retrocessos nessas políticas públicas de formação dos profissionais. Eu assisti, não sei se vocês assistiram, a live da professora Guilmar de Mello há uns dias, e ela foi muito clara em dizer que tem que voltar com mais força, definir melhor a questão das competências e tal, e eu, assim, quase que voei para o início dos anos 90, os anos 2000, final dos anos 90, os inícios dos anos 2000, em que nós discutíamos a 01, a 02 naquela época, e agora a Guilmar vem falando dessa forma, parecia assim um déjà vu muito assustador. E eu fico aqui a me perguntar, que chance nós temos, independente da pandemia? Nós estamos num processo, desde do governo Temer, do golpe, e agora aprofundado de forma assustadora pelo atual governo, nós estamos num processo de desestruturação total das nossas diretrizes, né, e de todas as nossas lutas ao longo desses últimos 20 ou 30 anos, 20 anos, basicamente, e nós estamos também muito fragilizadas em termos de condições de reagir. Tudo que as entidades se esforçam, todos nós sabemos o quanto e também participamos, encontram ouvidos moucos e muito pouca ressonância lá no Conselho Nacional de Educação. Até pouco tempo tínhamos alguns companheiros nossos lá que tentavam fazer, né,
um contraponto, mas atualmente não temos ninguém. Bom, temos ainda, talvez, alguns que podem nos dar alguma entrada lá, né, para não ser injusta. Mas agora virá uma nova indicação, né, a indicação das entidades, para a qual a gente deverá estar bastante atento. Já há um movimento importante, né, para indicar os nossos 3 mosquiteiros. Eu brinquei ontem com a Márcia, com o Dourado e com a última, a Malvina, que eles vão ter que enfrentar novamente, né, essas nossas, enfim, batalhas que se avizinham e que cada dia ficam mais fortes. Já estou avançando no tempo e, como sou anfopiana, né, vou ler um pedacinho, uma parte, finalzinho de um documento que as entidades mandaram para o Conselho Nacional de Educação no ano passado, finalzinho, ou no início desse ano. São os seguintes os termos, né? Nós defendimos a manutenção da Resolução 2 de 2015, Acho que a conexão da Vera deu algum problema. A gente está sempre né, lidar com a tecnologia é exatamente isso. Vamos ver se ela consegue retomar. Enquanto ela está retomando, eu peço que o Roberto me avise se ela consegue entrar, que a gente tem essa questão de administrar essa tecnologia, né? A gente precisa sempre desse suporte, e até para não criar confusão para nós que estamos aqui na condução da live, a gente não está acompanhando o que está no YouTube, até porque tem uma diferença de tempo, tem todas as questões tecnológicas aí, então a gente tem um pessoal aqui que está dando suporte. Eu vou já começar a pensar nas polêmicas que a Vera está trazendo. Eu acho que a gente tem aqui algumas questões bem complicadas, e talvez o ponto central, acho que mais me chamou a atenção na fala dela, é o quanto o que se avizinha no pós-pandemia, né? A gente vem de um movimento que começa na virada do século XIX para o século XX, que no Brasil vai acontecer realmente só no início dos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60, que é o movimento, quer dizer, começa nos anos 30, mas é nos 50, 60 que vai se afirmar mesmo, que é o movimento da universalização da escola. E, de certo modo, isso que aparece com a pandemia, com essa possível virtualização da educação, e a Vera trouxe muito bem essa questão dos números, do problema da abrangência, que a gente poderia até dizer assim, mas se 70% dos domicílios têm acesso à internet, então a abrangência até não está tão ruim. Mas o problema é com que banda, com que possibilidade de acesso, né? A gente tem visto reportagens em jornal e TV que mostram famílias, e quantos de nós conhecem famílias assim, que tem um computador em casa e tem 3, 4 filhos, pessoas que não têm uma banda larga suficiente para poder entrar em 2 ou 3 computadores ao mesmo tempo, ainda que tenham a possibilidade de ter 3 celulares ou três computadores. Um levantamento feito recentemente por uma universidade aqui no Rio Grande do Sul mostrou que boa parte dos alunos, praticamente todos os alunos têm celular, têm smartphone, mas a conexão que eles têm é uma conexão... Opa, Vera está voltando? Vera, então, o meu universitário aqui está tentando fazer uma outra conexão aí com o cabo mesmo, não pelo Wi-Fi. Mas, de qualquer forma, eu posso terminar. Eu acho que eu parei lendo o finalzinho da minha intervenção. Talvez eu possa ler e terminar de um jeito assim meio improvisado. Vamos ver. Só um segundinho para ver se ele consegue aqui. A gente já está com a tua imagem, Vera. Ah, já? E me escuta? Eu posso ler, então? Sim, pode ler. Eu estava já tentando fazer um resgate da tua fala aqui, mas depois eu trago de novo aí esse resgate. Voltou. Isso, voltou. O próprio
São as questões de que o que são as bandas que a gente tem, né? Quais são as possibilidades que a gente tem de acesso, que mesmo quem tem acesso a princípio a uma tecnologia muito mais robusta ainda está sujeito a essas questões, né? Esses problemas. E só porque nós estamos numa live, porque nunca acontece isso, né? Mas vai ter um pouco de papo. De qualquer forma, então, vou ler solenemente o final do documento das entidades. Reafirmamos nossa posição em defesa da resolução número 2 de 2015 do CNE, pois esta fortalece uma concepção de formação indissociável de uma política de valorização profissional dos professores para formação, carreira e condições de trabalho, e representa um consenso educacional sobre uma concepção formativa da docência que articula indissociavelmente a teoria e a prática dentro de uma visão sócio-histórica, emancipadora e inclusiva, defendida pelas entidades acadêmicas do campo da educação. Isso, acho que sintetiza um pouco as nossas históricas discussões e todas as nossas contribuições às resoluções, às diretrizes de formação dos professores. E assim passo a palavra para o Sérgio, esperando aqui ouvir os companheiros. Bom, Vera, obrigado pela tua fala. Eu já estava aqui, enquanto tu te ausentaste aí contra a tua vontade, eu estava resgatando um pouquinho uma questão da tua fala e quero exatamente colocar para ti um pouco uma questão para a gente dar uma discutida, liberar o pensamento, digamos, voar um pouquinho, porque a gente tem que pensar, como tu disseste, a gente está diante de algo que a gente não conhecia, não sabe bem como fazer, não sabe como é que as coisas vão ser. A gente está cheio de saídas inventadas, muitas delas com a marca autoritária, de dirigentes educacionais que não entendem de educação, né, que não ouvem os pais e professores, que tu colocaste muito bem, enquanto pais e professores sabem de educação, a gente precisa ouvi-los, precisa ter esse processo, esse diálogo com afinal, os atores que formam a comunidade escolar, os próprios estudantes também. Mas a questão da virtualidade, quer dizer, que parece que, pelo menos as visões mais pessimistas têm dito, e não são tão pessimistas no sentido de catastróficas, mas elas colocam que se a gente não conseguir uma vacina, não conseguir desenvolver realmente uma vacina com uma certa rapidez, a humanidade vai ficar convivendo uns 5 anos com essa pandemia, com situações de isolamento intermitentes acontecendo de tempos em tempos, intermitente sempre de tempos em tempos, né, que a gente vai precisar. Então, a questão da virtualidade vai se impor. Né, e tu trazias muito bem o problema dessa possibilidade de conexão. E aí eu te levanto uma questão, o quanto a gente vem numa história recente, e ela é bastante recente mesmo, de universalização da escola, né? O Brasil consegue universalizar o acesso à educação ao início do ensino fundamental só lá no meio dos anos 90. Né? O movimento começa na década de 30, mas ele leva 60 anos para que realmente a gente consiga chegar lá. E a gente ainda está muito longe da universalização do ensino médio. Né? Então a gente tem muitos problemas para ir. Mas estamos caminhando nessa direção. E com essa situação da virtualidade, será que a gente não está, se a gente não se cuidar, a gente vai estar voltando à ideia da escola que serve só para a elite, que está aí somente para a elite, porque as condições econômicas, ou as condições de conexão, não vai ser dito que são as condições econômicas, como antigamente não se dizia que eram as questões econômicas, eram questões cognitivas que afastavam as pessoas da escola, né? Sempre se inventa uma desculpa para isso, mas a gente vai ter as condições de conexão restaurando uma escola elitista, uma escola que está aí para aqueles que conseguem ter acesso. Né? E como contraponto a isso, que eu acho que é importante pensar no contraponto, as saídas, onde é que está a resistência, né? A possibilidade de resistência a esse tipo de situação. E, por um lado, eu sempre gosto de pensar, e eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso, a própria escola, a própria legislação brasileira, ela dá autonomia para a escola, e a escola é o espaço da resistência. Então, se a escola
assumir esse protagonismo, talvez ela tenha a possibilidade de fazer a resistência a esse processo elitista que pode ser encoberto pela questão da pandemia. É uma pergunta bem interessante, não é qualquer coisa que você está me perguntando. Eu estava aqui fazendo um raciocínio, né? É só uma reedição, bem como você diz, né, da elitização. Agora, vamos pensar, pelo menos vamos pensar na escola pública, né? Essa universalização de que você fala, certamente se deu por esforços, né, da escola pública, a nossa defesa intransigente da escola pública, quase assim, virou um mantra, né? Sim. Escola pública. Então, nós vamos ter que fazer uma luta política, né? Aliás, como sempre fizemos. Não dá para separar, e isso também sempre foi uma discussão bem importante, né? Mesmo nas nossas entidades, a questão de ter que juntar a luta política com a luta pela educação. Quem é que defende, né, uma menor desigualdade? Quem é que defende uma escola pública para todos? Isso aí tem nome, endereço, né, e celular hoje. Então, acho que nós temos que fazer esse enfrentamento com coragem e saber que, se tiver que ser uma educação virtual, nós temos que usar aquele, quase que como palavra de ordem, como os meus colegas lá do Conselho Municipal de Educação estão dizendo, nenhuma criança menos, né? Nenhum aluno fica fora. Ou não tem para ninguém. Então, essa resistência só é possível porque nós temos uma categoria de profissionais nas escolas, pelo menos nas públicas que eu conheço, muito bem formados, que têm clareza de que o direito à educação é inalienável e que, se uma criança ficar sem escola, a gente já estará agredindo esse direito. Eu acho que não... O risco a gente corre, claro, uma sociedade desigual, como nós temos, do jeito que nós estamos imersos hoje numa crise política, moral, institucional de todas as ordens, as chances de a gente ser assacado com uma ideia dessas ao final da pandemia é um risco que você levanta com muita propriedade. Espero que esteja enganado. Que a gente consiga, primeiro, ter uma esperança de que a pandemia não vai durar para sempre. Acho que essa intermitência de que você fala, eu também já tenho ouvido sobre isso, né? O pessoal já está experimentando lá na Itália. Eu tenho amigos lá que disseram, olha, tentativa e dar uma recuada, enfim, não sei, não tenho ideia de como é que vai ser isso, mas, de qualquer forma, seja o que for, teremos que lutar para garantir que não haja exclusão maior do que já temos, né? Você lembrou o ensino médio, mas eu ainda acho que temos exclusão, sim, mesmo na educação fundamental, infelizmente. Não sei se respondi, eu falei dos meus desejos, né, da minha vontade. Vamos continuar nessa luta, né? Na verdade, não tem uma resposta. A luta política e a nossa é uma luta política, né? A educação, que é coisa mais política, né? Só ser... Acho que a frase nenhuma criança menos é uma boa sim, uma bandeira, uma né? boa bandeira da gente. Também acho. Tem algumas perguntas chegando aqui, Vera, que tu tocaste na questão da formação de professores, né? O fato de que boa parte dos nossos professores não tem formação para trabalhar com essa educação remota, né? É importante a gente distinguir até a educação à distância e educação remota não são exatamente a mesma coisa, então que a gente precisa fazer. E aí uma pergunta bem direta que vem de uma pessoa que está participando aqui da nossa live claro, também é um exercício de imaginação, mas a gente tem que pensar, eu acho que essa discussão, a gente tem que também ir começando a apontar as saídas possíveis. E a pergunta é, que ações a União deveria tomar, ou poderia tomar, né? Eu acho que em termos de uma política nacional, que caminhos possíveis, na tua visão, ainda uma improvisação aqui, né, quer dizer, num pensamento livre, como é que tu vê esses caminhos que se poderia tomar, ações que se poderiam tomar em relação a essa formação de professores?
Bom, primeiro a gente precisaria ter um Ministério da Educação, né? Se a gente está pensando numa ação central, né, que venha do governo federal, nós temos que primeiro reabitar o Ministério. Bom, isso aí é uma questão básica, né? Mas continuemos a fazer uma conversa assim mais, digamos que a gente tenha, né? É só o governo federal, pela centralização, né, dos impostos, do dinheiro, o dinheiro está lá. Eles têm que fazer um programa que cubra o país inteiro, não sei como é que farão na Amazônia, que, aliás, são os lugares mais indicados para ter educação remota, né? Sim. Lugares de difícil acesso e tal. Eles vão ter que prover, tecnicamente, né, todo o suporte necessário, primeiro em termos de tecnologia, depois em termos de programas emergenciais e rápidos e de qualidade para formar professores em massa. Nós vamos precisar de muitos professores, porque além de professores tem que ter tutores, é toda uma outra logística, né? Eu nem me arvoro em saber muito disso, mas também já fiz trabalho, né? Já coordenei na época dos programas que a gente coordenava na época da Dilma, que a gente fazia aqueles grandes programas nacionais de formação, né? Eu trabalhei bastante neles, aprendi muito, talvez até mais do que ensinei, mas eu acho assim que se é para ter essa amplitude, né, de que a gente fala e que é necessário para, como você chama muito bem, não criar novos nichos de desigualdade, né? Tem que ser mesmo uma intervenção federal mesmo, é política pública federal, com dinheiro público e universalizada. Me chama a atenção a demora, até mesmo nos estados, para o uso da própria televisão, né? Dizer, é muito mais democrática, gente. Esse dia estava discutindo, todo mundo tem uma televisão em casa. Então, não por meio de TVs educativas, não, tinha que exigir afinal não é uma concessão pública. Exigir do Estado que um tempo das TVs abertas fossem aulas, sabe? Fossem destinadas à educação do povo. Mas a gente tem que morar em outro país, né? Não, se a gente for pensar historicamente, o Brasil já fez coisas parecidas, né? Quando começa lá os projetos de educação lá do Roquete Pinto, né? Até por correspondência. Até por correspondência, sim. E uso do rádio, né? Até mesmo durante o regime militar, a gente tinha lá a questão do projeto Minerva. Por mais que se possa trazer questões, a gente sabe que, claro que, como tu disseste bem, a questão política e ideológica, ela perpassa todas essas ações, mas a gente tem que ter ações, tem que ter programas, né? Isso é muito importante. Sim, isso compete a nós produzirmos, né? Isso, exatamente. Os professores, os educadores, os ditos, né, intelectuais da área, enfim, isso é trabalho nosso. E ficando em perguntas impossíveis, tem uma outra aqui questão sobre exatamente, vou ler como está escrito, como o professor pode ser bem efetivo no seu ensino, se muitas vezes os alunos apresentam dificuldades no próprio ensino presencial. Então, quer dizer, ainda que se tome essas atitudes, a gente tem certas barreiras, porque sem o próprio contato não se vence determinadas coisas, né? E aí você vai ter iniciativas diferenciadas dependendo do nível, da idade. Por exemplo, como é que você vai fazer um trabalho remoto, que depende basicamente de leitura, com crianças ainda não alfabetizadas, por exemplo? Ali eu acho que é o grande divisor de águas. A alfabetização seria fundamental, mas quem vai fazer a alfabetização à distância? Eu posso estar dizendo bobagem, mas não consigo imaginar, né, programas de alfabetização de crianças remotamente. E é um problema social com uma dimensão enorme, porque se a gente for pensar, bom, os pais não têm capacitação para isso, não têm formação para isso. Ao mesmo tempo, a gente começa a ter uma situação desse retorno das atividades econômicas e começa a surgir a situação de que, bom, quem é que vai ficar com as crianças em casa? Porque o que se diz é que a escola é
penúltimo degrau de retorno, né? O último são os grandes eventos, os grandes shows né, Sim, porque a aglomeração... aglomeração. Não tem como fazer escola sem aglomeração, né? Então, e com criança pequena, então... a gente vai ter que aprender com quem já está fazendo, né? Eu não sei se vocês viram as chinesinhas lá com aqueles... com a régua na cabeça. Aquelas hastes, assim, 1 metro para cá, 1 metro para lá, 1 metro para cá, se bem que tem uma disciplina bastante diferente, né, lá dos orientais. Mas nós vamos... A nossa grande oportunidade vai ser aprender com os outros, né? Embora os resultados aqui da nossa pandemia não digam que a gente aprende muito fácil, né? Nós tínhamos tudo e começamos bem, inclusive, né? Mas degringolou por questões outras, né? Muito pouco. E caminhando para o fim, Vera, que tem uma questão que eu acho que serve mesmo para a gente ficar pensando e levantando ideias, né? A pergunta é quais os princípios ou estratégias que podemos elencar para a educação escolar nesse momento, tendo em vista essas desigualdades que ficam ainda mais evidentes com o uso da educação remota ou da educação à distância. Você vai falar? Não, é isso aí, que eu ia só repetir um pouco. Que princípios ou estratégias que a gente poderia... Né? Eu acho que vamos ficar nos princípios, porque estratégia é muito mais na hora da... Né? Quando a execução está mais premente. Eu estou pensando em princípios. Eu acho que primeiro eu já deixei claro. A questão da universalização da resposta, né? Se tiver um aluno que não acesse, já não é virtuosa essa nossa resposta. Então, primeiro a universalização, né? Que é o que a gente sempre defende, inclusive para o presencial, né? Que por muitos motivos que não este do isolamento, mas por questões socioeconômicas, né? As desigualdades, quanta criança fica sem escola, quanta criança fica sem educação infantil, né? Então, eu acho que a primeira preocupação, e eu acho que esse princípio é o mais abrangente, o mais importante, e do qual decorrem todos os outros, né? É o princípio da igualdade de acesso, né? Da oportunidade, enfim, da não exclusão, né? E daí, por isso que eu acho que é boa a bandeira, nenhuma criança. Que mais? A qualidade desse contato, né? Porque o fato de ser remoto não significa que ele não seja afetivo, né? Que ele não seja solidário, que ele não seja acolhedor. Então, essas são também preocupações grandes que temos que ter, né? Não pode ser um ensino frio, um ensino distante da nossa humanidade, né? Então, como que vamos fazer isso? Já tem bons exemplos, né? A gente já conseguiu fazer boas propostas para manter o vínculo, né? Manter a relação, manter o contato. Eu acho que a questão, então, da universalização, a questão da qualidade, a questão da afetividade, eu acho que a gente, por aí, já tem bastante com o que pensar, né? Eu vou me dar o direito de te sugerir mais um para citar, que certamente é um pressuposto que está na nossa Constituição, que é gestão democrática. Sim. Para mim já está tão internalizado que não passa pela cabeça que não seja, né? Mas todo dia a gente vê o quanto temos que caminhar ainda nisso também, né? Que tu disseste bastante essa tua fala sobre o quanto essas saídas às vezes são autoritárias, não respeitam as escolas, as crianças. Pele, agora há pouco, eu até não tenho ido às reuniões do conselho, porque eu sou só suplente e a minha titular tem ido também. Que eu não acompanhei mais, mas o professorado, com o apoio do conselho, conseguiu se impor e estamos fazendo um trabalho mais ou menos paralelo. E as diretoras ficam meio divididas, algumas, né, por conta do vínculo institucional, mas os professores, os pais, estão dando um maior apoio a essa iniciativa e estão respondendo muito bem a uma autogestão, eu diria, né? Eu brinquei com os meus colegas, eu digo, gente, vocês estão fazendo uma revolução. É uma pessoa muito legal, realmente está muito interessante. Mas e Vera, para a gente... Sim, desculpa.
Não, só está dizendo, é uma cidade só, não vai sair uma revolução daqui, né? Mas é uma capital, eu acho que tem peso. Tem um peso. Para a gente ir encaminhando para o final, que a gente já estamos quase completando 1 hora a nossa live, aqui tem uma questão interessante que veio e que tem muito a ver com a própria ESUFOP, enquanto associação que congrega as escolas superiores de formação de professores. Qual é a tua perspectiva para a relação universidade-escola nesse novo cenário? Olha, por incrível que pareça, talvez ela se aperfeiçoe. Minha esperança é de que está cada vez mais claro para todos que têm alguma noção, né, de solidariedade, de importância que é a escola para todos, né? Eu acho que vai aproximar se a gente começar a produzir programas e a tentar elaborar, né, um pouco como será esse novo tempo. Eu acho que as universidades têm aí um espaço fantástico de trabalho, de relação, e as escolas hoje dão lições diárias para a gente. Não tem mais essa história de que a gente vai lá para ensinar, não. A gente vai lá para aprender. Então, essa relação pode se fertilizar muito. E momentos de crise são bastante promissoras de novas possibilidades, né? Eu estou muito esperançosa, assim, de que aconteçam coisas que a gente nem ainda consegue visualizar, mas boas coisas. Hoje a gente, em tempos de afastamento, que a gente esteja muito presente, né? A gente consiga estar presente das diferentes formas possíveis. Gente, estamos chegando ao fim, né, da nossa conversa. Quero agradecer imensamente essa oportunidade desse bate-papo com a Vera, é sempre muito, muito fértil em ideias, né? A gente, né, fica se coçando, tem mais perguntas chegando aqui, mas a gente não tem como ficar explorando muito mais. Permitir que a Vera faça uma fala de despedida e depois eu passo para a Margarete encerrar nosso trabalho desse início de noite. Muito bem. Olha, foi muito agradável. Eu estava naturalmente preocupada, porque é tudo muito novo, né? Não tinha nada a dizer. E aí fiquei hoje um dia muito nervosa mesmo, mas foi muito agradável. Só faltou o chimarrão. Eu não me dei conta que eu podia fazer o meu, essa é a ideia. Eu faço o meu e a gente toma chimarrão junto. Queria, então, agora, sem brincadeira, agradecer muitíssimo, né, a lembrança e fazer uma fala de esperança, né? Eu acho que a gente tem que apostar que alguma coisa a gente plantou, né, ao longo de quase 50 anos. Eu, 50 anos de magistério, você, outros tantos, todo mundo também. Eu acho que os nossos ex-alunos, né, os nossos companheiros de caminhada, os nossos colegas, estão dando uma boa lição de como é que a gente faz em épocas tão de crise, tão difíceis. Essa é meu último desejo, né, de falar aqui com vocês. Não vamos desanimar. E parabéns para vocês pela iniciativa. Eu vou acompanhar as outras lives que vocês fizerem. Estou até com uma saudadezinha de estar nativa, viu? Pois é, Vera, muitíssimo obrigado. Eu acho que realmente tu nos fizeste pensar coisas muito importantes. Quer dizer, eu acho que eu vou levar para mim isso que a gente tem que virar um mantra, né? Nenhuma criança menos, que a gente consiga fazer com que esse processo não sirva para um movimento de retrocesso à elitização da escola e que a gente não pare de perseguir os ideais da universalização da educação, né? Que, como tu colocaste bem, a gente pode ter chegado muito próximo da universalização da entrada, mas já no meio do ensino fundamental a gente não tem a universalização, no ensino médio pior ainda, na educação superior, então, né, a gente está com... E a universidade correndo riscos de perder o pouco que já conseguiu garantir de democratização de acesso. Né? Temos que estar muito atentos, fortes, corajosos e dispostos a continuar na luta. E com esperança, porque sem esperança a gente não caminha, né? Como tu disseste no fim. Margarete,
Margarete, nossa presidente. Certo, então. Vera, muitíssimo obrigada mesmo pelas tuas palavras, foi ótimo te escutar, como sempre, né? Sempre tem sido muito bom de escutar. Sérgio também, colega maravilhoso, que sempre tem as contribuições fantásticas a nos fazer. E essa é a ideia mesmo da ESUFOP, né? Estabelecer esse ciclo de bate-papos para a gente poder estarmos juntos, né? Estarmos cada vez mais juntos, unidos dentro desse cenário que está difícil, é um cenário estranho, diferente, mas não é impossível, não. E eu entendo muito bem que aqui é aquele verbinho que todo mundo conhece, que se chama esperançar, ele precisa cada vez mais ser conjugado nesses diferentes espaços em que nós estamos, né? E, finalizando, então, gostaria muito de deixar o convite aos nossos colegas que estão nos acompanhando pela nossa live, para que participem das nossas próximas falas, dos nossos próximos ciclos, que teremos a professora Helena Freitas, então, no dia 10 de junho, às 17 horas, novamente, em que ela vai trabalhar conosco sobre a BNC, da formação inicial, e a BNC, da formação continuada de professores, todos esses ranços e avanços que a Vera já nos trouxe um pouco, né, na sua fala, essa questão toda que as entidades estão sendo colocadas muito ao largo da discussão, né, e no dia 24 de junho, lembrem-se da pipoquinha do São João, às 17 horas, estaremos aqui com quentão e chimarrão, para, então, falarmos com o Erasto Mendonça, né, que vem também trazer a discussão sobre a educação, a pandemia e um foco nos direitos humanos sobre essa questão toda. Agradeço muito aos colegas, Antônio Deon, nosso querido ex-presidente da ESUFOP, que está presente, deixou seu comentário aqui no chatzinho da live, as colegas do IPA, Pedagogia do IPA presente, do IFE-RS, pessoal da Unijuí, da UFPEL, o FDG, querida Leda Scheib também presente, Lucília Lino, nossa presidente da ANFOP Nacional também presente, parabenizando, muito obrigada, estamos juntos nessa luta, nessas discussões sempre, Gastaldo da Federal da Fronteira Sul também sempre presente nas discussões, junto conosco no ForProf, né, Gastaldo, pessoal da Urcamp, os alunos, ex-alunos de nós todos aqui presentes que estão junto conosco, participando, nos acompanhando, engajados na luta. O que mais importa para nós é isso, que todos nós continuemos engajados. Obrigada ao pessoal, a SERS, a Associação de Supervisores, a Nina Ventimiglia, a presidente que está presente, a Márcia Robold e a Graziela Santos, da UFSC, colegas da Vera, né, Vera? A Leda, as queridas que estão aí também com a gente, né, e todos os demais, que foi bastante, tantos que ficaram aqui presentes conosco, que é difícil a gente conseguir acompanhar o chat ao mesmo tempo, mas dizer para vocês, estamos abrindo um canal para discussões, sim, de formação de professores, que é o nosso papel, que é o que a ESUFOP vem fazendo há 50 anos dentro do nosso estado, nos juntando às entidades nacionais, juntando aos colegas que pesquisam a área, que pesquisam no campo, nas nossas diferentes instituições, sejam elas públicas ou comunitárias, né, ou privadas, que estamos todos nós neste barco de formação de professores, que precisamos, sim, discutir pela qualidade dessa nossa formação. Agradeço imensamente aos nossos componentes da diretoria, Gabriel, que também esteve conosco, abre a tua câmera, Gabriel, Renata, que esteve também conosco, nos ajudando, nos auxiliando aqui no controle das perguntas, ao nosso técnico, o Roberto, que esteve presente, e nós ficamos aqui um pouquinho assim, ai meu Deus, mas isso faz parte, é o nosso novo espaço, é o nosso novo momento, né, de discussão. Deus queira que isso não se perpetue enquanto ensino, né, que seja mais um recurso apenas. Existe o espaço da afetividade, existe o espaço do encontro virtual, mas nada supera o encontro presencial, nada, o toque, né, o olhar, o ver, o compartilhar a cuia do chimarrão, né, nada vai superar isso. Então, muito obrigada, agradeço a todos que estiveram presentes conosco e aguardamos por vocês no próximo dia 10 de junho, às 17 horas, com a Helena Freitas e a professora, nossa colega Maria Renata, será debatedora, então, nesse nosso novo momento de bate-papo e discussão sobre a formação de professores. Muito obrigada a todos.